Pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente chega nas nossas últimas aulas de ética, tá certo? Como eu tinha dito a vocês, é uma disciplina bem enxutinha, bem curtinha. Acho que é a disciplina mais curta que tem do curso de vocês, mas é de extrema importância que a gente estude ética. E vocês viram nas duas aulas anteriores o quão é importante a gente conhecer a nossa profissão e a gente saber quais condutas, quais orientações a gente toma a partir do nosso próprio código de ética. E hoje a gente vai conhecer também uma outra lei que rege a nossa profissão, que é a lei do exercício profissional da enfermagem. Então essa lei ela regulamenta as atividades do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que são vocês, e do auxiliar de enfermagem. É importante que em cada profissão, principalmente as de nível superior, não é? E também nível médio técnico, voltados para a área da saúde, nós tenhamos leis e decretos e códigos de ética que possam determinar o exercício profissional, que possa determinar o nosso comportamento ético e legal perante a profissão. Então, a gente conheceu uma das leis na semana passada, que foi o Código de Ética, e hoje a gente vai estudar um pouquinho a lei do exercício profissional, tá certo? Como eu tinha dito a vocês, quando a gente vai estudar leis, decretos, normas, portarias, se torna um pouco cansativo, porque são artigos, são textos, são palavras que muitas vezes a gente não compreende bem, mas o professor tenta trazer alguns exemplos para que vocês possam ir fazendo essa comparação do que a lei diz com o que a gente realmente vivencia na prática. Então, vamos adiante. A lei do exercício profissional da enfermagem é a lei número 7.498 de 86. Ela é de 25 de junho de 1986, então ela é uma lei não atual, mas sim antiga, não é? Já beirando aí mais de 30 anos de existência, essa lei, e ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências. Artigo 1º. É livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Então, a enfermagem ela tem autonomia, ela tem capacidade técnica, científica, a enfermagem ela tem zelo pela vida, pela ciência, e ela é livre para atuar em todo o território nacional. É o que eu já tinha dito na outra aula a vocês. Vocês estão se formando aqui em Pernambuco, mas se surgir uma oportunidade de trabalho para vocês irem para o Amazonas, vocês podem atuar tranquilamente em qualquer estado da federação, desde que estejam registrados no Conselho Regional de Enfermagem desse estado, tá certo? Artigo 2º. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então, eu disse que eu ia estar trazendo alguns exemplos para a gente entender esses artigos. Esse artigo 2º, ele diz o seguinte: só quem pode exercer as funções de enfermagem é quem está habilitado para isso. Somos nós, enfermeiros, que passamos por uma graduação, são vocês, técnicos, que estão passando pelo curso médio, mas para poder atuar tem que ter o diploma, o certificado, conferindo que está habilitado para exercer aquele cargo. Aí, como exemplo, a gente viu agora na pandemia uma falsa enfermeira que estava aplicando falsas vacinas de Covid em Minas Gerais. Foi a maior repercussão, saiu em jornal e tudo, toda a mídia propagando essa notícia, e ela acabou sendo presa, depois foi solta para responder em liberdade e vai pagar processo porque ela atuou de forma ilegal, ou seja, ela não tinha formação para atuar como enfermeira
e muito menos usar uma falsa vacina, um falso medicamento que poderia então prejudicar ou mesmo afetar a saúde das pessoas. Então é por isso que é importante a gente parar e estudar essas leis que regem a nossa profissão para que a gente tenha conhecimento do que podemos e do que não podemos fazer. Parágrafo único com relação a esse artigo 2º. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Então, veja que a lei do exercício profissional ela já traz a parteira como membro da equipe de enfermagem. Então, se perguntar assim a gente, quem é a parteira? É um profissional cuidador que se destina aos cuidados da gestante, aliás, da parturiente, da puérpera e do recém-nascido, e que também está dentro dos critérios que confirma sua participação como membro da equipe de enfermagem. O artigo 7º, ele diz o seguinte: quem são os técnicos de enfermagem? Vocês que estão se preparando, que estão estudando, buscando esse sonho, de se tornar um técnico de enfermagem, então a lei ela traz essa definição de quem é o técnico. É o titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Então, gente, para ser técnico de enfermagem, tem que ter terminado o curso técnico, tem que ter o diploma ou a certificação de conclusão de curso, que são os documentos que comprovam que você fez o curso técnico e que terminou, e você tem que estar habilitado e inscrito no Conselho Regional de Enfermagem, como eu expliquei a vocês na aula passada, que todos nós, para poder atuarmos, temos que ter inscrição no COREM. O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil, como diploma de técnico de enfermagem. Então, o profissional que se formou no exterior, fez o curso técnico de enfermagem em outro país, para poder ele atuar no Brasil, ele tem que ter o revalida. É bem parecido com o que os médicos do programa Mais Médico fazem quando eles saem dos países de origem deles e vêm atuar aqui no país. Precisa fazer esse revalida, que é um teste e uma transferência do diploma para que possa atuar em nível nacional. São auxiliares de enfermagem. O titular do certificado de auxiliar de enfermagem, conferido por instituição de ensino, nos termos da lei e registrado no órgão competente. Então, a gente sabe que tem o curso auxiliar de enfermagem e tem o curso técnico de enfermagem, sendo que, atualmente, a função de auxiliar de enfermagem, pela lei, ela ainda existe, e existem também cursos remotos, cursos esporádicos, aí abrem turmas em algumas instituições para auxiliar de enfermagem, mas o que realmente o pessoal está buscando é o curso técnico, que é um curso mais completo. É um curso mais dinâmico, muito mais complexo, porque vocês passam por todas as cadeiras da enfermagem. Vocês estudam saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, do idoso, urgência e emergência, farmacologia, micro, estudam anatomia. E o curso auxiliar de enfermagem ele é uma coisa mais resumida, ele é um curso mais superficial. Mas existem sim os auxiliares de enfermagem, eles estão ainda atuando até hoje e prestando um trabalho de importância social muito grande. O titular do diploma, a que se refere a Lei 2822, de 14 de junho de 56, que também confere o título de auxiliar de enfermagem, e o titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso 3º do artigo 2º da Lei 2604, de 17 de setembro de 55, expedido até a publicação da Lei 4024, de 20 de dezembro de 61.
Então vejam que são várias leis que vêm regindo a nossa profissão desde o século passado, não é? A década ali, mais ou menos de 1950, 1960, que eles já previam esse cargo de auxiliar de enfermagem. Mas na época não recebia esse nome, auxiliar de enfermagem. Na época recebia o nome de atendente de enfermagem. Tinham os enfermeiros e tinham os atendentes de enfermagem, que é o que hoje se equipara ao auxiliar de enfermagem e ao técnico de enfermagem. Com relação às competências e às atribuições do técnico de enfermagem. Então, o artigo 12 ele diz o seguinte: o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente, parágrafo 1º, participar da programação da assistência de enfermagem. Então vejam que aqui nesse artigo ele já traz uma atribuição do técnico, que é participar de forma ativa das ações, do planejamento, da organização e da manutenção do serviço de enfermagem. Então, vocês são inspecionados, são orientados pelo profissional enfermeiro, mas vocês podem atuar de forma complementar, fazendo aquilo que o enfermeiro delegar para que você faça. Então, professor, é tudo da enfermagem que a gente pode fazer? Não, não é tudo. Existem os procedimentos mais complexos que ficam a cargo do enfermeiro e existem os procedimentos menos complexos que ficam a cargo de vocês. Mas vocês podem, de forma complementar, ajudar o enfermeiro na organização do serviço de saúde. Vocês podem, tá certo? No parágrafo 2º, ele diz o seguinte: executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do artigo 11 desta lei. Então, é o que eu acabei de dizer. Vocês prestam assistência direta e indireta ao paciente, mas vocês não podem prestar assistência executando procedimentos que são privativos do enfermeiro. Exemplo, vocês não podem fazer curativos de grandes feridas, curativos infectados, contaminados, que tem que ficar a cargo do enfermeiro, que além de fazer o curativo, é quem avalia a evolução da ferida. Outro exemplo, vocês não podem fazer consulta de enfermagem. Por exemplo, consulta de pré-natal, consulta de planejamento familiar com o casal ali, não é? Prescrever algum anticoncepcional, vocês não podem. Mas aí vocês já podem dispensar o anticoncepcional, que é entregar, dar orientações ao casal sobre o uso do anticoncepcional ou o uso do preservativo de forma correta. Vocês podem fazer palestras, vocês podem educar, orientar. Agora, tem coisas que é privativo do enfermeiro, como a consulta de enfermagem, a prescrição de medicamentos do protocolo, que vocês não podem prescrever de forma alguma, mas o enfermeiro de nível superior ele pode, porque está ali nos protocolos. Então, existem essas atribuições que são do enfermeiro e que são de vocês, técnicos de enfermagem. Por isso que eu disse a vocês na primeira aula que a disciplina de ética é para orientar a gente o que é que a gente é permitido fazer e o que é que a gente não é. Parágrafo 3º. Vocês podem participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Por exemplo, é como se for, aqui a gente obedece uma hierarquia. O enfermeiro, ele é o supervisor, vocês são os profissionais intermediários e abaixo de vocês tem o auxiliar de enfermagem e a parteira. Então, na ausência do enfermeiro, vocês podem reassumir a função dele, inspecionando os outros, o auxiliar e a parteira, e organizando o serviço de enfermagem, mas sem executar algumas atribuições que são privativas dele.
ou seja, do enfermeiro, tá certo? E no artigo 4º, participar da equipe de saúde é função de vocês, como membros atuantes da equipe de saúde. As atividades referidas no artigo 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas ou privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro. Então, o enfermeiro ele é o profissional que fica a cargo dos serviços de enfermagem e de supervisionar todos os outros profissionais, tá bom? Artigo 23. O pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem em virtude de carência de recursos humanos de nível médio nesta área, sem possuir formação específica regulada em lei, será autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem a exercer atividades elementares de enfermagem, observado o disposto no artigo 15 desta lei. Esse artigo quer dizer o seguinte: em alguma situação excepcional, onde se tem carência de profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares, como, por exemplo, nesta pandemia, que a gente viu que muitos profissionais foram acometidos pelo vírus e precisaram de afastamento para se recuperar, não é, da doença. Nessas situações, se houver, por exemplo, cuidadores ou voluntários que já se habilitaram a cuidar de pacientes, eles podem atuar executando ações de enfermagem, mesmo sem ter uma formação prévia ou um curso nessa área de saúde, nessa área de enfermagem, mas por uma coisa assim transitória, ou seja, passageira, ou quando se tem uma situação aí excepcional, como é o caso agora, eu citei o exemplo da pandemia. E o parágrafo único, ele diz que a autorização referida neste artigo, que obedecerá aos critérios baixados pelo Conselho Federal de Enfermagem, somente poderá ser concedida durante o prazo de 10 anos a contar na promulgação desta lei. Então, veja, essa lei é de 86 e ela diz o seguinte nesse parágrafo único, que esse negócio aí de uma pessoa atuar sem ter a formação, sem ter a devida habilidade técnica, só ia valer por 10 anos após essa lei. Como essa lei é de 86, então em 96 encerrou essa questão de atuar sem ter formação. Porém, o que é que acontece? O que a gente viu muito agora na pandemia, realmente com a carência de profissionais, muitos voluntários, muitas pessoas atuaram nos hospitais para prestar cuidados básicos e elementares aos pacientes acometidos pela pandemia. Então, realmente, a lei ela traz isso como característica de uma situação emergencial, onde um profissional sem formação técnica ele poderá atuar. Mas só que a lei ela também determina que, de preferência, quem deve atuar nos serviços de saúde é quem tenha formação técnica e habilitação, ou seja, que tenha estudado para executar aquelas ações, tá certo, gente? Essa aula de hoje foi bem curtinha, porque a gente vai fazer uma atividade avaliativa e também vai tomar um pouquinho de tempo da nossa aula de hoje. Então, obrigado a todos. A gente encerra aqui essa disciplina de ética com essa aula e espero que vocês tenham gostado. E até as próximas. Tchau, tchau.